Você já se sentiu como um hamster correndo em uma roda, sempre em movimento, mas sem sair do lugar? Trabalha duro, se esforça, segue todas as regras do jogo, mas, por alguma razão, a paz, o sucesso e a realização parecem sempre fora de alcance. É como se houvesse uma promessa invisível de que, se apenas você conseguir mais dinheiro, mais reconhecimento, mais controle, finalmente encontrará a felicidade. Mas por que, então, mesmo depois de alcançar certos marcos, ainda sentimos um vazio? A sociedade nos ensina que a felicidade está no próximo passo, a próxima promoção, o próximo relacionamento, a próxima meta. Vivemos presos na ilusão de que, se fizermos mais, se nos esforçarmos mais, tudo se encaixará. Mas, muitas vezes, essa busca incessante gera ansiedade, frustração e um cansaço mental profundo. É como correr em direção a uma linha de chegada que nunca chega. E se, na verdade, o segredo para uma vida plena não estiver em fazer mais, mas em aprender a fazer menos? Não no sentido de desistir, mas de parar de lutar contra o fluxo natural da vida e começar a trabalhar com ele. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Eles sabiam que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo, mas em controlar a própria mente. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Em outras palavras, a verdadeira liberdade não vem da conquista externa, mas da serenidade interna. Neste artigo, você descobrirá 7 métodos estoicos que podem transformar sua forma de viver, trabalhar e se comunicar. Não são promessas vazias ou fórmulas mágicas, mas princípios testados pelo tempo, que oferecem equilíbrio, propósito e paz interior. Se você está cansado de correr sem parar e quer finalmente encontrar um caminho mais leve, continue lendo. O que você busca pode já estar ao seu alcance, você só precisa aprender a enxergar. Método 1. O poder de mudar o foco do que falta. Você já sentiu que, por mais que tente, sempre parece que falta alguma coisa na sua vida? Talvez você tenha um bom trabalho, um relacionamento estável e uma vida confortável, mas ainda assim existe aquela sensação de vazio, como se algo essencial estivesse ausente. Essa sensação de falta é algo que muitas pessoas enfrentam diariamente, e isso acontece porque a mente humana é naturalmente condicionada a focar no que falta, em vez de valorizar o que já existe. Os estoicos entenderam esse comportamento da mente há milhares de anos e ensinaram que a chave para a verdadeira paz e satisfação está em mudar o foco da escassez para a abundância. Epicteto dizia: não é o que você tem, mas como você vê o que tem que determina sua felicidade. Quando você foca no que falta, você reforça um ciclo mental de carência e insatisfação. Se você está sempre pensando que não tem dinheiro suficiente, que falta tempo para fazer o que deseja, que seu corpo não está como você gostaria, ou que seu trabalho não é perfeito, sua mente se acostuma a enxergar o mundo dessa forma. O cérebro humano é programado para buscar coerência com os pensamentos predominantes. Se você está constantemente pensando em escassez, seu cérebro começará a filtrar as informações para confirmar essa visão de mundo. Você começará a perceber mais dificuldades, mais obstáculos e mais motivos para se sentir frustrado. Isso cria um ciclo vicioso, onde quanto mais você pensa no que falta, mais motivos você encontra para se sentir insatisfeito. A ciência moderna confirma esse princípio estoico. Estudos em psicologia cognitiva mostram que o cérebro humano possui um mecanismo chamado viés de confirmação, que faz com que as pessoas busquem e percebam informações que reforçam suas crenças existentes. Se você acredita que o mundo é um lugar hostil e difícil, você perceberá mais situações que confirmam essa ideia. Se você acredita que sempre falta algo na sua vida, sua mente destacará cada pequeno problema e ignorará as conquistas e as coisas boas que estão acontecendo ao seu redor. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando você começa a focar na abundância, naquilo que você já tem e naquilo que está funcionando na sua vida, sua mente começa a filtrar o mundo de uma forma diferente. Você começa a perceber mais oportunidades, mais motivos para ser grato e mais sinais de que sua vida está em equilíbrio. Os estoicos ensinavam que o caminho para a paz interna começa com o treino da mente para focar na abundância em vez da escassez. Marco Aurélio escreveu:
A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você treina sua mente para focar no que está funcionando, no que você já conquistou e nas oportunidades que estão ao seu redor, você cria um ciclo mental positivo. Sua mente começa a buscar coerência com essa nova visão de mundo, e você começa a perceber mais motivos para se sentir satisfeito e em paz. Mas como você pode mudar esse padrão mental na prática? Primeiro, comece desenvolvendo o hábito da gratidão. Todos os dias, reserve alguns minutos para escrever 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como um momento de paz durante o dia, um sorriso de um amigo ou uma oportunidade de aprendizado. O simples ato de direcionar sua atenção para o que é positivo ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina e serotonina, os neurotransmissores responsáveis pelo prazer e pela sensação de bem-estar. Outro exercício poderoso é o de reformular seus pensamentos. Quando você se pegar pensando em algo negativo, faça uma pausa e reformule o pensamento de maneira construtiva. Em vez de dizer "eu não tenho dinheiro suficiente", diga "eu estou aprendendo a administrar melhor minhas finanças". Em vez de dizer "eu não tenho as oportunidades que outras pessoas têm", diga "eu estou construindo minhas próprias oportunidades com os recursos que tenho". Essa simples mudança de linguagem cria um efeito poderoso na forma como o cérebro processa a informação, ajudando você a se sentir mais no controle da sua vida. Os estoicos também ensinavam a importância de valorizar o que você já tem em vez de buscar constantemente o que está faltando. Epicteto dizia: se você deseja ser rico, não aumente seus bens, mas diminua seus desejos. A verdadeira riqueza não está em ter mais coisas, mas em se sentir satisfeito com o que você já tem. Quando você aprende a valorizar o que está em sua vida agora, sua saúde, seus relacionamentos, suas conquistas, você desenvolve um senso de plenitude que nada externo pode tirar de você. A gratidão se torna um escudo contra a sensação de escassez e insatisfação. A mudança de foco não significa que você deve se conformar com menos ou deixar de buscar o crescimento. Os estoicos acreditavam que a busca pela melhoria contínua é essencial para uma vida plena. Mas essa busca deve vir de um lugar de plenitude, não de carência. Quando você age a partir de um estado mental de abundância, você toma decisões melhores, porque suas ações não são guiadas pelo medo de não ter o suficiente, mas pelo desejo genuíno de crescer e contribuir. Você age com confiança, não com desespero. Você busca mais porque deseja expandir suas possibilidades, não porque sente que está incompleto ou em falta. Agora, pense por um momento em sua própria vida. Em que áreas você tem focado no que falta em vez de valorizar o que já tem? Você está gastando mais tempo reclamando do que falta em vez de celebrar suas conquistas? Você está deixando de perceber as oportunidades ao seu redor porque sua mente está focada nos obstáculos? A boa notícia é que você tem o poder de mudar essa percepção. Comece hoje mesmo a praticar a gratidão. Reserve alguns minutos para escrever sobre o que você já tem e valoriza na sua vida. Quando um pensamento de escassez surgir, reformule-o para algo positivo e construtivo. Lembre-se de que a mente é como um músculo. Quanto mais você treina o foco na abundância, mais natural isso se torna. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira riqueza está na forma como você interpreta a vida, não naquilo que você possui. Quando você muda o foco do que falta para o que já tem, você descobre que a paz, a satisfação e a felicidade que você procura já estão ao seu alcance. Método 2. Crie uma vida livre de estresse e tranquila. Você já sentiu que o estresse faz parte inevitável da vida moderna? A sensação constante de estar sobrecarregado, correndo contra o tempo e sem espaço para respirar é uma realidade para muitas pessoas. A sociedade nos condicionou a acreditar que estar ocupado é sinônimo de sucesso, que viver sob pressão é sinal de produtividade, e que se você não está sempre fazendo algo, você está ficando para trás. Mas essa mentalidade é a principal causa do estresse crônico que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Os estoicos entenderam que o estresse não é uma consequência inevitável das circunstâncias externas, mas sim da maneira como você interpreta e reage a essas circunstâncias. Marco Aurélio escreveu: se você está perturbado por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua interpretação sobre ela.
E você tem o poder de mudar essa interpretação. O estresse nasce do desejo de controle. Quando você tenta controlar tudo ao seu redor, os resultados de um projeto, a opinião dos outros, o comportamento de um parceiro, a situação econômica, o sucesso de um investimento, você inevitavelmente se depara com frustração e ansiedade, porque a maioria das coisas na vida está fora do seu controle. Os estoicos nos ensinam que o caminho para a paz e a liberdade emocional está em aceitar o que não pode ser controlado e focar naquilo que está sob sua influência direta. Epicteto dizia: existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. A chave para a tranquilidade é concentrar-se apenas naquilo que você pode controlar. Imagine que você está em um engarrafamento. Você tem um compromisso importante e o trânsito está parado. Sua primeira reação pode ser de irritação, frustração e estresse. Mas pense nisso, você pode controlar o trânsito. Não, mas você pode controlar sua reação ao trânsito. Você pode escolher ficar irritado, batendo no volante e reclamando da situação, ou pode escolher aceitar o que não pode ser mudado, ouvir uma música, fazer uma ligação ou simplesmente respirar fundo e relaxar. A diferença entre o estresse e a calma está na forma como você interpreta e responde à situação. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam há milênios. Estudos sobre a resposta ao estresse mostram que o sistema nervoso autônomo é dividido em dois estados principais: o sistema simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga, e o sistema parasimpático, responsável pela resposta de descanso e digestão. Quando você vive em um estado constante de estresse, o sistema simpático é ativado continuamente, liberando hormônios como cortisol e adrenalina. Esses hormônios aumentam a frequência cardíaca, tensionam os músculos, aumentam a pressão arterial e colocam seu corpo em estado de alerta. Esse estado pode ser útil em situações de perigo real, mas viver assim o tempo todo desgasta o corpo e a mente, enfraquece o sistema imunológico e leva à exaustão física e emocional. Por outro lado, quando você aprende a ativar o sistema parasimpático através da aceitação, da respiração profunda e da prática de atenção plena, você reduz os níveis de cortisol, desacelera a frequência cardíaca e relaxa os músculos. Isso cria um estado de calma e clareza mental, permitindo que você tome decisões mais racionais e haja com mais equilíbrio diante dos desafios. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece ao seu redor, mas em controlar sua resposta ao que acontece. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Mas como você pode aplicar isso na prática para reduzir o estresse na sua vida? Primeiro, aprenda a distinguir o que está sob seu controle do que não está. Se você tem uma apresentação importante no trabalho, você pode controlar o quanto você se prepara, a maneira como você se apresenta e sua postura diante da audiência. Mas você não pode controlar a reação das pessoas, o resultado final ou a opinião dos outros. Quando você foca apenas no que está sob seu controle, você se liberta da ansiedade sobre o que pode dar errado. Outro passo importante é simplificar sua vida. Muitas pessoas estão estressadas porque assumem compromissos demais, tentam agradar a todos e se sobrecarregam com responsabilidades desnecessárias. Os estoicos ensinavam que a simplicidade é um caminho para a paz interior. Epicteto dizia: não busque mais coisas, busque menos desejos. Quando você aprende a dizer não para aquilo que não é essencial, você libera tempo e energia para o que realmente importa. Em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, escolha suas prioridades com sabedoria e concentre-se nelas. Praticar o silêncio e a reflexão também é uma ferramenta poderosa para reduzir o estresse. Quando você reserva alguns minutos por dia para ficar em silêncio, sem distrações, você permite que sua mente desacelere e processe os eventos do dia. Marco Aurélio escrevia em seu diário todas as noites como uma forma de organizar seus pensamentos, revisar suas ações e encontrar clareza. Esse simples hábito de reflexão diária ajuda a reduzir o peso mental e a criar um senso de controle sobre sua própria vida. A prática da respiração consciente é outro método comprovado para reduzir o estresse. Quando você está em um estado de tensão, seu corpo automaticamente começa a respirar de forma rápida e superficial.
Isso ativa o sistema simpático e intensifica a sensação de estresse. Quando você faz uma pausa, inspira profundamente pelo nariz, segura o ar por alguns segundos e expira lentamente pela boca, você ativa o sistema parasimpático e envia um sinal ao cérebro de que é seguro relaxar. Os estoicos praticavam exercícios de respiração como uma forma de manter o equilíbrio emocional mesmo em situações de alta pressão. Outro princípio estoico importante é o desapego do resultado. Epicteto ensinava que você deve se concentrar em fazer o melhor que pode, mas sem se apegar ao resultado final. Se você se esforçou para fazer uma boa apresentação, para conduzir um projeto ou para cultivar um relacionamento, o resultado final não está sob seu controle. Quando você aprende a se desapegar do resultado e a aceitar que algumas coisas simplesmente estão fora do seu alcance, você se liberta do peso da preocupação e do estresse. Agora, reflita sobre as áreas da sua vida que estão gerando estresse. Você está tentando controlar algo que está fora do seu alcance? Você está assumindo responsabilidades que não são suas? Está tentando agradar a todos ou buscando validação externa? Os estoicos nos ensinam que a verdadeira paz vem de simplificar, desapegar e focar apenas no que está sob seu controle. Quando você aprende a soltar o que não pode mudar, você recupera sua liberdade emocional e cria um estado de equilíbrio interno que nada externo pode abalar. O estresse não é um inimigo inevitável, é um sinal de que você está tentando controlar o incontrolável. Quando você aprende a aceitar o que não pode ser mudado e a focar apenas nas suas próprias ações, você descobre que a verdadeira tranquilidade não está em ter uma vida perfeita, mas em ter uma mente em paz. Essa é a verdadeira liberdade estoica. Método 3. Seja feliz. O que você deseja já está a caminho. Você já teve a sensação de que a felicidade está sempre um passo à frente, como se você estivesse constantemente correndo atrás de algo que nunca chega. Talvez você pense que será feliz quando conseguir aquela promoção, quando encontrar o parceiro ideal, quando perder peso ou quando finalmente comprar a casa dos seus sonhos. Mas o problema dessa mentalidade é que ela coloca a felicidade em um futuro distante, como se ela fosse uma recompensa que só pode ser conquistada depois que você atingir certos objetivos. Os estoicos nos ensinam que essa é uma ilusão perigosa. Epicteto dizia: não espere que os eventos sigam o seu desejo, deseje que eles aconteçam como acontecem e sua vida será serena. A verdadeira felicidade não está em alcançar algo no futuro, mas em aprender a valorizar e encontrar contentamento no presente. Vivemos em uma sociedade obcecada por resultados e conquistas. Desde cedo, somos ensinados a associar o sucesso à felicidade. Se você tiver um bom emprego, um bom carro, um corpo perfeito e um relacionamento estável, você será feliz? É isso que nos dizem. Mas o que acontece quando você alcança essas coisas e ainda sente um vazio interno? O ciclo de insatisfação continua porque sua mente foi programada para acreditar que a felicidade sempre está na próxima conquista. Você pensa: ok, agora que consegui esse emprego, preciso de um salário maior. Ou, agora que estou em um relacionamento, preciso que ele seja perfeito para ser feliz. Essa mentalidade cria um estado constante de insatisfação, porque a mente nunca descansa, está sempre buscando algo novo para preencher o vazio interno. Os estoicos entendiam que essa busca interminável é o caminho para o sofrimento, não para a felicidade. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você acredita que precisa de algo externo para ser feliz, você está colocando sua paz interior nas mãos de circunstâncias que você não pode controlar. Se você acredita que sua felicidade depende de uma promoção, o que acontece se essa promoção não vier? Se você acredita que precisa de um parceiro para ser feliz, o que acontece se esse relacionamento acabar? Quando você coloca sua felicidade em algo que está fora do seu controle, você se torna vulnerável à frustração, à ansiedade e ao desespero. A verdadeira felicidade não está em atingir objetivos externos, mas em cultivar um estado de contentamento interno, independentemente das circunstâncias. Epicteto ensinava que a paz e a felicidade vêm de dentro, do controle sobre suas emoções e da aceitação das circunstâncias como elas são. Se você aprender a valorizar o que já tem, em vez de focar no que está faltando,
você começará a experimentar um nível de satisfação que nada externo pode tirar de você. Isso não significa que você deve abandonar seus objetivos ou parar de buscar crescimento. Os estoicos acreditavam que a busca por melhoria pessoal é essencial para uma vida plena. Mas essa busca deve vir de um estado de plenitude, não de carência. Quando você age a partir de um estado de contentamento, você persegue seus objetivos com leveza e confiança, não com desespero ou medo de fracassar. A ciência moderna confirma esse princípio estoico. Estudos sobre psicologia positiva mostram que a gratidão e a aceitação são fatores essenciais para a felicidade duradoura. Pesquisas demonstram que pessoas que praticam a gratidão regularmente têm níveis mais altos de serotonina e dopamina, os neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer. Quando você treina sua mente para focar no que já tem, em vez de se fixar no que está faltando, você ativa os centros de recompensa do cérebro, criando um ciclo de satisfação e equilíbrio emocional. Mas como você pode começar a cultivar esse estado de contentamento interno na prática? Primeiro, desenvolva o hábito de praticar a gratidão diariamente. Todos os dias, antes de dormir, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como uma conversa agradável, um pôr do sol bonito ou o conforto da sua cama. Quando você direciona sua atenção para o que é positivo, você muda a química do seu cérebro e fortalece o hábito de perceber as coisas boas que já estão na sua vida. Segundo, pratique a aceitação. Em vez de resistir às circunstâncias que você não pode mudar, aprenda a aceitá-las como parte do processo da vida. Se algo não saiu como você esperava, em vez de se frustrar, pergunte a si mesmo: o que eu posso aprender com isso? Os estoicos ensinavam que toda situação, boa ou ruim, traz uma lição. Quando você para de lutar contra a realidade e aprende a aceitar o que não pode ser mudado, você desenvolve um senso de paz interna que nada pode abalar. Outro exercício poderoso é visualizar sua vida ideal como se ela já estivesse acontecendo. Imagine-se vivendo o tipo de vida que você deseja, mas não com um sentimento de falta ou de necessidade, e sim com a certeza de que tudo já está em processo de se concretizar. Se você deseja um novo emprego, visualize-se trabalhando nesse emprego, mas sinta gratidão por já ter as habilidades e a capacidade de chegar até lá. Se você deseja um relacionamento saudável, visualize-se vivendo esse relacionamento, mas sinta-se grato pelas conexões e pelo amor que já existem na sua vida hoje. Esse tipo de visualização cria um estado mental de abundância, e não de carência, permitindo que você haja com confiança e equilíbrio em direção aos seus objetivos. Os estoicos também nos ensinam a diferença entre prazer e felicidade. Prazer é temporário, condicionado a estímulos externos, uma boa refeição, uma compra nova, uma experiência agradável. Felicidade é um estado duradouro de equilíbrio interno, que não depende de fatores externos. Marco Aurélio escreveu: busque não o prazer passageiro, mas a paz duradoura. Quando você baseia sua felicidade em estímulos externos, você se torna vulnerável, porque esses estímulos são passageiros. Mas quando você baseia sua felicidade em um estado interno de gratidão, autocontrole e aceitação, você desenvolve uma paz que não é abalada pelas circunstâncias externas. Agora, pense sobre sua própria vida. Você tem adiado sua felicidade esperando por algo externo. Está preso na mentalidade de quando eu conseguir isso, então serei feliz. Os estoicos nos ensinam que a felicidade não está no futuro, mas no presente. Você já tem tudo o que precisa para ser feliz agora. A paz que você busca, o equilíbrio que você deseja e a felicidade que você persegue não estão em um carro novo, em uma promoção ou em um relacionamento. Estão na sua capacidade de controlar seus pensamentos e sua perspectiva sobre a vida. Quando você para de buscar felicidade em coisas externas e começa a valorizar o que já tem, você descobre que a felicidade não é algo que você precisa conquistar, é algo que você pode criar, aqui e agora. Essa é a verdadeira sabedoria estoica. Método 4. O ambiente afeta sua calma. Você já percebeu como o ambiente em que você vive e trabalha afeta diretamente o seu estado mental e emocional? Quando você está em um espaço organizado, tranquilo e equilibrado, você automaticamente se sente mais calmo e focado. Mas,
Quando o ambiente está desorganizado, caótico ou cheio de distrações, sua mente reflete esse estado de confusão e inquietação. Os estoicos entendiam que o ambiente externo é um reflexo direto do estado interno, e que, ao organizar o mundo ao seu redor, você cria as condições ideais para encontrar clareza e equilíbrio mental. Marco Aurélio escreveu: a harmonia interna começa com a ordem externa. Quando você alinha o ambiente em que vive com os valores de simplicidade, equilíbrio e funcionalidade, você cria um espaço onde a mente pode descansar, se concentrar e operar de maneira mais eficiente. A ciência moderna confirma essa conexão entre o ambiente e o estado mental. Estudos em neurociência mostram que um ambiente desorganizado ativa o sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga. Quando você está cercado por bagunça, excesso de informações ou ruídos constantes, seu cérebro interpreta isso como um sinal de ameaça, liberando cortisol e adrenalina, os hormônios do estresse. Isso resulta em maior dificuldade para se concentrar, maior irritabilidade e uma sensação constante de sobrecarga mental. Por outro lado, um ambiente organizado, com cores suaves, iluminação adequada e poucos estímulos visuais, ativa o sistema nervoso parasimpático, que promove relaxamento, foco e clareza mental. Quando você simplifica o ambiente ao seu redor, você envia ao seu cérebro a mensagem de que está tudo sob controle, permitindo que ele funcione de maneira mais tranquila e eficiente. Os estoicos ensinavam que a verdadeira tranquilidade vem da capacidade de simplificar e eliminar o que é desnecessário. Epicteto dizia: não é o excesso de bens que traz paz, mas a ausência de desejos. Quando você se cerca de objetos desnecessários, quando mantém seu espaço físico desorganizado ou permite que sua vida seja invadida por distrações constantes, você está criando um estado interno de inquietação e insatisfação. O excesso de estímulos faz com que sua mente fique sobrecarregada, dificultando a tomada de decisões, o foco e o senso de paz interior. Por isso, o primeiro passo para criar um estado de calma é simplificar o ambiente ao seu redor. Comece organizando o espaço em que você vive e trabalha. Olhe para cada objeto e pergunte a si mesmo: isso é útil para mim? Isso traz valor para minha vida? Se a resposta for não, livre-se desse objeto. Os estoicos acreditavam que o apego a bens materiais cria um estado constante de insatisfação, porque você começa a definir seu valor com base no que possui, em vez de se basear em quem você é. Quando você simplifica seu espaço físico, você também simplifica sua mente, criando mais espaço para clareza e equilíbrio. Outro fator importante é o tipo de estímulo que você permite entrar em sua mente. Vivemos em uma era de excesso de informação, onde somos bombardeados constantemente por notícias negativas, opiniões conflitantes, redes sociais e conteúdo superficial. Quando você permite que sua mente seja invadida por esse tipo de ruído, você cria um estado constante de agitação interna. Marco Aurélio escreveu: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você está cercado por notícias negativas, críticas constantes e opiniões destrutivas, sua mente naturalmente começará a refletir esse caos. Mas se você começa a filtrar os estímulos que entram na sua mente, limitando o tempo que passa em redes sociais, escolhendo cuidadosamente as fontes de informação que consome e se afastando de pessoas negativas e tóxicas, você cria um espaço mental onde a paz e o equilíbrio podem florescer. Outro aspecto essencial é a conexão com a natureza. Os estoicos acreditavam que a natureza é uma fonte de equilíbrio e harmonia. Epicteto dizia: se você deseja encontrar paz, olhe para a natureza e imite sua simplicidade. Estudos mostram que passar tempo na natureza reduz os níveis de cortisol, melhora o humor e fortalece o sistema imunológico. Quando você caminha em um parque, sente o sol em sua pele, ouve o som dos pássaros ou observa o movimento das árvores, seu sistema nervoso entra naturalmente em um estado de relaxamento e clareza. A natureza nos lembra da ordem e do equilíbrio inerentes à vida, ajudando-nos a nos reconectar com nossa essência e a encontrar um senso mais profundo de paz interior. A iluminação e as cores do seu ambiente também têm um impacto significativo sobre o seu estado emocional. Ambientes com pouca luz ou iluminação artificial intensa criam uma sensação de desconforto e tensão.
Mas ambientes com luz natural, tons neutros e texturas naturais criam um senso de acolhimento e tranquilidade. Pesquisas mostram que tons de azul, verde e bege promovem um estado de relaxamento, enquanto cores vibrantes e saturadas, como vermelho e laranja, estimulam o sistema nervoso e aumentam a sensação de alerta e estresse. Quando você ajusta seu espaço para promover um senso de calma visual, você ajuda sua mente a entrar em um estado mais equilibrado e focado. Outro fator importante é a presença de ordem e simplicidade. Ambientes sobrecarregados de objetos, móveis e decorações criam um estado de sobrecarga sensorial, dificultando o foco e a sensação de paz. Mas quando você adota um estilo minimalista, mantendo apenas o essencial, você cria um espaço físico que reflete um estado mental de clareza e simplicidade. Epicteto dizia: não se apegue ao que é supérfluo, pois o excesso enfraquece o espírito. Quando você aprende a viver com menos, você cria mais espaço para o que realmente importa: o crescimento, a conexão e a paz interior. Os estoicos também entendiam que o ambiente social em que você vive tem um impacto direto sobre seu estado emocional. Se você está cercado por pessoas negativas, críticas ou emocionalmente instáveis, sua mente naturalmente absorverá essa energia. Mas se você escolhe se cercar de pessoas equilibradas, positivas e que compartilham seus valores, você fortalece seu estado de calma e equilíbrio interno. Marco Aurélio escreveu: escolha suas companhias com sabedoria, pois o caráter é moldado pelo ambiente em que você vive. Se você deseja criar um estado de paz interior, comece avaliando as pessoas ao seu redor. Afaste-se de relacionamentos tóxicos e busque conexões autênticas e construtivas. Agora, reflita sobre o ambiente em que você vive. Seu espaço físico promove calma ou cria estresse? O tipo de informação que você consome fortalece seu equilíbrio ou alimenta a ansiedade? As pessoas ao seu redor trazem energia positiva ou drenam sua força emocional? Os estoicos nos ensinam que você tem o poder de moldar o ambiente em que vive, eliminando o que não é essencial, simplificando sua vida e cercando-se de estímulos que fortalecem seu equilíbrio interno. Quando você cria um ambiente de calma e simplicidade ao seu redor, sua mente responde naturalmente com clareza, foco e serenidade. A verdadeira paz começa no espaço em que você vive e se reflete na maneira como você pensa e age no mundo. Esse é o poder de criar um ambiente que reflete sua essência e fortalece sua paz interior. Método 5. Viva além do ego. Você já sentiu que está constantemente tentando provar algo para os outros? Talvez você se sinta pressionado a ter sucesso para ganhar o respeito das pessoas ao seu redor. Ou talvez você sinta que precisa ter um relacionamento perfeito, um corpo ideal ou um estilo de vida luxuoso para ser valorizado e aceito. Essa sensação de que você precisa constantemente demonstrar valor é o resultado de viver sob a influência do ego. Os estoicos nos ensinam que o ego é uma ilusão perigosa, porque ele nos faz acreditar que nossa identidade e nosso valor estão ligados ao que possuímos, ao que conquistamos e à forma como os outros nos percebem. Epicteto dizia: se você valoriza sua reputação acima de sua integridade, você se tornará escravo da opinião alheia. Quando você baseia sua identidade em fatores externos, você se torna vulnerável, porque o mundo exterior está em constante mudança. O verdadeiro poder está em construir sua identidade sobre o que você controla: seu caráter, suas ações e suas escolhas. O ego é a voz na sua mente que diz que você precisa de mais para ser feliz. Ele diz que você só será completo quando atingir um determinado status, quando for reconhecido pelos outros ou quando estiver em uma posição de poder. Mas o problema dessa mentalidade é que ela coloca sua paz interior nas mãos de fatores externos, que você não pode controlar. Se você baseia sua identidade no sucesso profissional, o que acontece se você perder o emprego? Se você define seu valor pelo número de seguidores nas redes sociais, o que acontece se as pessoas pararem de prestar atenção em você? Quando você vive a partir do ego, você se torna refém das circunstâncias e das opiniões alheias, e isso inevitavelmente leva à ansiedade, à frustração e à insatisfação. Os estoicos nos ensinam que o caminho para a verdadeira liberdade é abandonar o ego e construir sua identidade sobre aquilo que está sob seu controle. Marco Aurélio escreveu: o que está dentro de você é mais poderoso do que o que está fora.
O verdadeiro valor de uma pessoa não está na posição social que ela ocupa, nas riquezas que ela acumula ou na imagem que ela projeta para o mundo, está no caráter, na sabedoria e na forma como ela age diante das dificuldades. Epicteto dizia que a verdadeira força de uma pessoa não é medida pelo que ela possui, mas pela capacidade de manter a calma e o equilíbrio diante dos desafios. Quando você define seu valor pelo seu caráter, e não pelas circunstâncias externas, você desenvolve uma estabilidade interna que nada pode abalar. A ciência moderna confirma esse princípio estoico. Estudos em psicologia mostram que pessoas que constroem sua autoestima com base em fatores internos como integridade, autenticidade e valores pessoais têm níveis mais altos de satisfação e resiliência emocional. Em contraste, pessoas que baseiam sua autoestima em fatores externos como aparência, riqueza ou status social apresentam maior vulnerabilidade emocional, maior propensão à ansiedade e uma sensação constante de instabilidade. Isso acontece porque fatores externos estão fora de controle, enquanto fatores internos são moldados pelas próprias escolhas e ações. Quando você constrói sua identidade com base em quem você é, e não no que você possui, você cria um senso de valor que não é afetado pelas circunstâncias externas. Mas como você pode começar a viver além do ego na prática? Primeiro, comece questionando as motivações por trás das suas ações. Pergunte a si mesmo: estou fazendo isso porque realmente quero ou porque quero impressionar os outros? Se você está buscando sucesso profissional porque realmente gosta do trabalho e sente que está contribuindo para algo maior, essa motivação é autêntica. Mas se você está buscando sucesso apenas para ganhar aprovação ou para se sentir superior a outras pessoas, essa motivação vem do ego e isso o tornará vulnerável à frustração e ao medo do fracasso. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade é agir de acordo com seus próprios valores, não de acordo com as expectativas dos outros. Outro exercício poderoso é o desapego dos resultados. Epicteto dizia: você controla suas ações, não os resultados. Quando você se concentra em fazer o melhor que pode, sem se apegar ao resultado final, você remove o poder do ego sobre sua vida. Se você deu o seu melhor em um projeto e ele não foi bem sucedido, você não precisa se sentir um fracasso, porque o valor está no esforço e na intenção, não no resultado. Quando você para de buscar validação externa e começa a valorizar suas próprias ações e escolhas, você desenvolve um senso de confiança interna que não é abalado pelo sucesso ou pelo fracasso. Os estoicos também nos ensinam que o ego é alimentado pela comparação constante com os outros. Quando você mede seu valor com base no que os outros têm ou fazem, você entra em um ciclo interminável de insatisfação. Sempre haverá alguém com mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento. Epicteto dizia: se você deseja ser livre, pare de se comparar com os outros e comece a se comparar com você mesmo. A verdadeira competição é interna. Você está se tornando uma versão melhor de si mesmo em comparação com quem você era ontem. Se sim, então você está no caminho certo. Quando você para de se preocupar com o que os outros estão fazendo e começa a focar em sua própria jornada, você descobre um nível de liberdade e paz interior que o mundo exterior não pode oferecer. Outro aspecto importante é o cultivo da humildade. O ego faz você acreditar que você é superior aos outros, que você merece mais e que você tem direito a privilégios especiais. Mas os estoicos nos ensinam que a verdadeira grandeza vem da humildade e do reconhecimento de que você é apenas uma parte do todo. Marco Aurélio escreveu: lembre-se de que você é uma pequena parte do universo, e que o mundo continuará sem você. Esse entendimento não é deprimente, é libertador. Quando você para de tentar ser mais ou melhor que os outros e aceita seu lugar no mundo com humildade, você desenvolve um senso de paz e aceitação que o ego jamais pode oferecer. Agora, reflita sobre as áreas da sua vida que são controladas pelo ego. Você está buscando sucesso para impressionar os outros ou para realizar um propósito verdadeiro? Você define seu valor pelo que você tem ou pelo tipo de pessoa que você é? Você está agindo de acordo com seus valores ou de acordo com as expectativas da sociedade? Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade vem de se libertar das amarras do ego. Quando você para de buscar aprovação externa, quando você define seu valor com base em suas próprias ações,
Se quando você aprende a se desapegar dos resultados, você descobre um nível de paz e confiança interna que o mundo exterior não pode tirar de você. A verdadeira grandeza não está em ser visto como bem-sucedido, mas em viver de acordo com seus próprios princípios e em encontrar contentamento na jornada, não no destino. Esse é o poder de viver além do ego. Método 6. Deixe o medo para trás. Você já sentiu que o medo está impedindo você de viver a vida que realmente deseja? Talvez você tenha uma ideia para um novo projeto, mas o medo do fracasso o paralisa. Ou talvez você queira iniciar um novo relacionamento, mas o medo de se machucar o faz se fechar. O medo é uma força poderosa, mas também é uma ilusão. Os estoicos nos ensinam que o medo não vem das circunstâncias externas, mas da interpretação que fazemos delas. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos assusta, mas sim a ideia que criamos sobre o que acontece. O medo nasce da nossa mente, da nossa tendência de antecipar o pior e de imaginar cenários negativos que muitas vezes nunca acontecem. Quando você aprende a controlar sua mente e a reinterpretar suas experiências, o medo perde o poder sobre você. O medo é um mecanismo de sobrevivência, uma resposta biológica projetada para nos proteger de ameaças reais. Quando nossos ancestrais enfrentavam predadores ou perigos físicos, o medo acionava o sistema nervoso simpático, liberando adrenalina e preparando o corpo para lutar ou fugir. Esse mecanismo era essencial para a sobrevivência em um ambiente hostil. Mas, nos tempos modernos, a maioria das ameaças que enfrentamos não é física, são ameaças emocionais e psicológicas. O medo do julgamento, o medo da rejeição, o medo do fracasso e o medo da perda não colocam nossa vida em perigo, mas acionam o mesmo sistema biológico de luta ou fuga. Seu coração acelera, suas mãos suam e sua mente entra em estado de alerta, mas não há nenhum predador perseguindo você. O que existe é uma interpretação mental distorcida de que você está em perigo, quando, na realidade, você está seguro. Os estoicos nos ensinam que a maneira de superar o medo não é tentar eliminá-lo, mas aprender a enfrentá-lo com racionalidade e clareza. Marco Aurélio escreveu: se você está perturbado por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua interpretação sobre ela. Quando você sente medo, pergunte a si mesmo: isso é realmente uma ameaça ou é apenas minha mente criando um cenário negativo? A maioria dos medos não é baseada em fatos reais, mas em suposições e crenças irracionais. Se você tem medo de falar em público, o que realmente pode acontecer? As pessoas vão rir de você? Vão julgá-lo? E se isso acontecer, o que realmente significa para a sua vida? Os estoicos nos ensinam a questionar nossos medos e a desmascarar suas origens irracionais. Quando você analisa racionalmente o que está causando seu medo, você descobre que a maioria dos cenários que sua mente criou são improváveis ou irrelevantes. A ciência moderna confirma esse princípio estoico. Estudos em neurociência mostram que o medo ativa a amígdala, uma área do cérebro responsável pelas respostas emocionais. Quando você enfrenta o objeto do seu medo de maneira consciente e racional, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento lógico, é ativado, diminuindo a resposta emocional da amígdala. Esse processo é conhecido como exposição controlada. Quando você se expõe gradualmente a situações que provocam medo, seu cérebro aprende que essas situações não representam uma ameaça real, reduzindo a resposta de medo com o tempo. Em outras palavras, a maneira de superar o medo é enfrentá-lo, não fugir dele. Os estoicos praticavam um exercício chamado premeditatio malorum, a antecipação dos males. Eles acreditavam que, ao imaginar os piores cenários possíveis de forma racional, você se preparava mentalmente para lidar com eles, reduzindo o impacto emocional caso eles realmente acontecessem. Marco Aurélio escrevia em seu diário: antes de iniciar o dia, imagine que você enfrentará desafios, críticas e dificuldades. Ao antecipar essas situações, você estará pronto para enfrentá-las com serenidade e sem surpresa. Quando você se prepara mentalmente para o pior, você reduz a intensidade emocional associada ao medo e desenvolve uma sensação de controle e confiança. Outro exercício poderoso para superar o medo é mudar a maneira como você o interpreta. Em vez de ver o medo como um sinal de que algo está errado,
Veja-o como um sinal de que você está prestes a crescer. Se você sente medo antes de uma apresentação, isso significa que você está saindo da sua zona de conforto e isso é algo positivo. Epicteto dizia: o crescimento começa onde termina o conforto. Quando você muda a interpretação do medo, ele deixa de ser um obstáculo e se torna um sinal de progresso. O desapego dos resultados também é um princípio estoico essencial para vencer o medo. Epicteto ensinava que você deve se concentrar em fazer o melhor que pode, mas sem se apegar ao resultado. Se você tenta algo novo e fracassa, isso não significa que você é um fracasso. Significa apenas que o resultado foi diferente do esperado. Marco Aurélio escreveu: aceite o resultado de cada ação como parte do processo da vida. Quando você se desapega do resultado e foca apenas em fazer o seu melhor, o medo do fracasso desaparece, porque você entende que o valor está na ação, não na recompensa. Outro aspecto importante é o medo do julgamento. Muitas pessoas deixam de agir por medo do que os outros vão pensar. Mas os estoicos nos ensinam que a opinião dos outros não está sob nosso controle, portanto, não deve ser fonte de preocupação. Epicteto dizia: se você valoriza demais o que os outros pensam, você será um escravo de suas opiniões. A verdadeira liberdade está em agir de acordo com seus próprios valores, independentemente das críticas ou do reconhecimento. Se você acredita que está fazendo o que é certo, o julgamento externo se torna irrelevante. Agora, reflita sobre os medos que estão limitando sua vida. Você está evitando oportunidades porque tem medo de fracassar? Está preso em um relacionamento tóxico porque tem medo de ficar sozinho? Está se conformando com uma vida medíocre porque tem medo de arriscar? Os estoicos nos ensinam que o caminho para a liberdade é enfrentar o medo de frente, com racionalidade e coragem. Quando você para de fugir do medo e começa a enfrentá-lo, ele perde o poder sobre você. A ação é o antídoto para o medo. Quando você age, mesmo sentindo medo, você prova para sua mente que o perigo não é real e com o tempo, o medo desaparece. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. Quando você aprende a ver o medo como um sinal de crescimento e não como uma barreira, você descobre um nível de confiança e liberdade que o mundo exterior não pode tirar de você. O medo é apenas uma ilusão criada pela mente e você tem o poder de dissolvê-lo através da ação consciente e do pensamento racional. Quando você supera o medo, você descobre que o verdadeiro poder sempre esteve dentro de você. Esse é o caminho estoico para a verdadeira coragem e para uma vida sem limitações. Método 7. Visualize o que você deseja e prepare-se para os desafios. Você já percebeu como a mente é incrivelmente poderosa para criar cenários e construir realidades internas? Tudo o que você deseja na vida começa primeiro como uma imagem na sua mente. Antes de qualquer conquista material, antes de qualquer sucesso ou realização, houve primeiro um pensamento, uma ideia, uma visão. Os estoicos entendiam o poder da mente em moldar a realidade e ensinavam que a visualização é uma ferramenta essencial para alcançar os objetivos. Marco Aurélio escreveu: a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus pensamentos. Quando você visualiza com clareza o que deseja e alinha suas ações com essa visão, você cria um estado mental de direção e propósito. Mas a verdadeira sabedoria estoica vai além da simples visualização do sucesso. Ela inclui também a preparação mental para os desafios que inevitavelmente aparecerão no caminho. A mente humana funciona de forma seletiva. O que você foca, você atrai. Se você passa o tempo todo pensando nos problemas e nos obstáculos, sua mente se condiciona a notar mais dificuldades e limitações. Mas, se você treina sua mente para visualizar o sucesso, as soluções e as oportunidades, seu cérebro começará a perceber mais caminhos e possibilidades para transformar essa visão em realidade. Estudos em neurociência mostram que o cérebro não diferencia claramente entre uma experiência real e uma experiência vivida na imaginação. Quando você visualiza algo com detalhes e emoção, o cérebro ativa os mesmos circuitos neurais que seriam ativados se você estivesse realmente vivendo essa situação. Isso significa que, ao se visualizar atingindo seus objetivos,
Você está literalmente programando seu cérebro para acreditar que essa realidade é possível, criando um estado mental que favorece a ação e a conquista. Os estoicos ensinavam que a visualização é uma ferramenta poderosa para alinhar sua mente com suas intenções, mas eles também enfatizavam a importância de se preparar para os desafios que inevitavelmente surgirão no caminho. Marco Aurélio escrevia diariamente em seu diário, antecipando os obstáculos que poderia enfrentar e mentalizando como ele lidaria com cada um deles. Essa prática é chamada de premeditatio malorum, a antecipação dos males. Os estoicos acreditavam que, ao imaginar racionalmente os desafios e dificuldades antes que eles aconteçam, você se fortalece emocionalmente e desenvolve uma capacidade de resposta mais equilibrada. Se você já está preparado mentalmente para um possível fracasso, crítica ou obstáculo, você reage com mais serenidade e confiança quando essas situações realmente acontecem. Imagine que você está prestes a começar um novo projeto no trabalho. Você pode visualizar o sucesso, o reconhecimento e os bons resultados, e isso é importante para criar um estado mental positivo. Mas os estoicos ensinariam que você também deve imaginar os possíveis desafios, o que pode dar errado, que tipo de crítica você pode receber, que dificuldades técnicas podem surgir, e, mais importante, como você pode responder com equilíbrio e sabedoria diante desses desafios. Essa preparação mental fortalece sua capacidade de resiliência e reduz o impacto emocional das dificuldades. Quando você já se preparou para o pior, você reage com mais calma e confiança, porque sua mente já ensaiou essa situação. A ciência confirma essa prática estoica. Estudos sobre o treinamento mental de atletas de alto desempenho mostram que aqueles que combinam a visualização positiva com a antecipação de desafios têm um desempenho significativamente melhor. Isso acontece porque a mente cria um mapa mental de como lidar com situações de pressão e dificuldade. Quando o atleta enfrenta um obstáculo real, o cérebro já tem um roteiro interno de como agir, o que reduz o impacto emocional e melhora a resposta física e mental. O mesmo princípio se aplica à vida cotidiana. Quando você visualiza seu sucesso, mas também se prepara mentalmente para os desafios, você desenvolve uma capacidade de adaptação e controle emocional que o coloca em vantagem diante das dificuldades. Os estoicos nos ensinam que o sucesso não é apenas o resultado de ações bem planejadas, mas também de uma mente bem treinada. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que determina sua vida, mas como você responde ao que acontece. Quando você se prepara para os desafios, você retira o poder da surpresa e da frustração. Em vez de reagir com desespero ou medo, você responde com racionalidade e equilíbrio. Esse estado de preparo mental cria um senso de confiança interna que nada externo pode abalar. Você sabe que os desafios virão, mas você também sabe que está pronto para enfrentá-los. Outro aspecto importante da visualização estoica é alinhar suas ações diárias com a visão que você deseja para sua vida. Marco Aurélio escrevia: o que você faz hoje determina o que você se tornará amanhã. Visualizar o sucesso não é suficiente se suas ações diárias não refletem essa intenção. Se você deseja alcançar um corpo saudável, você precisa adotar hábitos diários de exercício e alimentação equilibrada. Se você deseja sucesso profissional, você precisa desenvolver suas habilidades, buscar novas oportunidades e se dedicar ao seu trabalho com integridade. Se você deseja um relacionamento saudável, você precisa cultivar paciência, compreensão e autenticidade em suas interações diárias. A visualização cria a direção, mas são suas ações consistentes que constroem o caminho. Os estoicos também nos ensinam a importância de manter a mente aberta e flexível diante dos desafios. Epicteto dizia: aceite tudo o que vier, mas haja com sabedoria diante do que pode ser mudado. Quando você se apega rigidamente a uma visão específica de sucesso, você se torna vulnerável à frustração e ao desapontamento. Mas, quando você visualiza o sucesso de maneira flexível, aceitando que o caminho pode mudar e que os resultados podem ser diferentes do que você imaginava, você desenvolve uma capacidade de adaptação que o fortalece diante das adversidades. Se o caminho mudar, você ajusta sua rota sem perder o foco. Agora, pense sobre sua própria vida. Que tipo de visão você tem para o seu futuro?
Você consegue se imaginar vivendo a vida que realmente deseja, sentindo o sucesso, a paz e a satisfação que busca. Mais importante ainda, você está preparado para os desafios que podem surgir nesse caminho. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder está em combinar a clareza de uma visão com a força emocional para enfrentar os desafios. Quando você se vê alcançando um objetivo e também se prepara para os possíveis obstáculos, você desenvolve uma mentalidade de confiança e equilíbrio que o coloca em vantagem em qualquer situação. A verdadeira força não está em ter uma vida sem desafios, mas em ser capaz de enfrentar esses desafios com serenidade e coragem. Marco Aurélio escreveu: "O obstáculo é o caminho." Os desafios não são sinais de que você está no caminho errado, eles são parte do processo de crescimento. Quando você aprende a visualizar o sucesso e a se preparar para os desafios, você transforma os obstáculos em oportunidades. Você age com confiança, sem medo do fracasso ou da crítica, porque você sabe que sua força não vem do resultado, mas da sua capacidade de enfrentar qualquer situação com sabedoria e equilíbrio. Essa é a verdadeira mentalidade estoica, uma mente focada na visão, preparada para os desafios e fortalecida pela confiança em sua própria capacidade de adaptação. Esse é o caminho para uma vida plena, autêntica e verdadeiramente bem-sucedida. Tudo se resume à maneira como você escolhe viver sua vida. Quando comecei a aplicar os princípios do estoicismo na minha vida, percebi uma transformação profunda, não porque os desafios desapareceram, mas porque minha forma de enfrentá-los mudou completamente. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo, mas em controlar nossas respostas internas diante dos desafios. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Passei a enxergar os problemas com mais clareza e menos emoção. Antes eu reagia impulsivamente a críticas, fracassos ou situações desconfortáveis, ficava frustrado, irritado ou ansioso. Mas ao praticar o autocontrole e a calma estoica, aprendi a pausar, respirar e responder com sabedoria em vez de reagir no calor do momento. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Foi exatamente isso que experimentei, ao parar de tentar controlar o que estava fora do meu alcance e focar na minha reação. Encontrei uma força interior que ninguém pode tirar de mim. A filosofia estoica não promete que a vida será fácil, e ela não é. Mas ela me deu um guia claro sobre como manter o equilíbrio em meio ao caos. Quando enfrentei momentos difíceis, seja uma rejeição, uma perda ou uma crítica, o estoicismo me ensinou a encarar essas situações com serenidade. Ao invés de me deixar levar pelo medo ou pela raiva, aprendi a aceitar o que está fora do meu controle e focar em melhorar aquilo que eu posso mudar. Essa mudança de perspectiva me trouxe uma sensação de liberdade e leveza que antes eu achava impossível. Mais do que isso, o estoicismo me ensinou a encontrar satisfação em minhas próprias ações, não na validação externa. Antes eu buscava reconhecimento e aprovação dos outros para me sentir bem. Agora sei que o verdadeiro valor está em viver de acordo com meus princípios e em agir com integridade, independentemente do que os outros pensam. A verdadeira força não está em ser imune às críticas ou ao fracasso, mas em ser capaz de seguir em frente com clareza e confiança, sem deixar que fatores externos ditem meu estado emocional. Agora eu te pergunto, que mudanças você pode fazer na sua vida hoje para viver com mais intenção e menos reação? Como você pode aplicar os princípios estoicos para desenvolver mais autocontrole, clareza e equilíbrio emocional? Lembre-se, a transformação não acontece de um dia para o outro. Cada pequena decisão que você toma, escolher o silêncio em vez de reagir, responder com calma em vez de explosão emocional, é um passo em direção a uma versão mais forte e autêntica de si mesmo. O caminho estoico é uma jornada de crescimento contínuo, de autoconhecimento e de força interior. Se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com alguém que pode se beneficiar dessas lições. Se ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição para continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar a viver com mais sabedoria, propósito e equilíbrio. Deixe um comentário abaixo compartilhando sua experiência ou suas reflexões sobre o que aprendeu hoje.
Eu vou adorar continuar essa conversa com você. Obrigado por estar aqui, por dedicar um tempo para seu crescimento pessoal e por fazer parte dessa jornada em busca de uma vida mais plena e verdadeira. Nos vemos no próximo conteúdo.